Bom dia, boa tarde, boa noite, investidor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Felipe Torres, sou consultor de investimentos CVM e hoje nós vamos analisar o relatório do mês de março do TRX-F11, um fundo gerido ali pela TRX Real Estate, um fundo que está no segmento de renda urbana, um fundo que vem entregando um excelente resultado. A TRX vem fazendo uma excelente gestão aqui no fundo. Mas antes da gente ir para o relatório de hoje, convido você a me seguir lá no Instagram, Felipe Torres _CEA, e também a se tornar membro da nossa comunidade aqui do YouTube. Aqui embaixo tem um botão ali, tornar-se membro, e aí você pode ver também quais são os benefícios que os membros possuem. Aqui na descrição do vídeo também tem ele todos os benefícios que os membros possuem. Se você também tiver interesse em investir numa consultoria comigo para que eu monte uma carteira para você ou que eu analise sua carteira de investimentos, me chama no WhatsApp. Aqui embaixo na descrição do vídeo também tem um link para você ser direcionado, para a gente poder conversar por lá. Tenho certeza que a consultoria pode te ajudar muito na sua jornada de investidor. Lembrando que eu sou consultor de investimentos CVM, então posso fazer recomendações de ativos de forma individualizada, sempre respeitando o seu perfil de investidor e o seu objetivo com os investimentos. E por fim, não deixe de clicar no site do meu livro, Renda Passiva, o Caminho para a Liberdade Financeira. Tenho certeza que esse livro também pode agregar muito conhecimento para você e te ajudar ali a alcançar a tão sonhada liberdade financeira. Feitos avisos, vamos lá para a análise do relatório de hoje. O fundo teve seu início em outubro de 2019, para investidores em geral. Taxa de administração dele 1% ao ano sobre o valor de mercado. Então isso aqui é importante a gente frisar, porque na maioria das vezes essa taxa de administração é cobrada sobre o valor patrimonial do fundo. Aqui é sobre o valor de mercado. Então vai ser ali em cima da cotação que aquele fundo está sendo negociado na Bolsa de Valores, né? Por um lado, é até interessante isso daí, porque obriga a gestão a entregar um bom resultado, porque se ela não entrega um bom resultado, a cotação do fundo vai cair e, consequentemente, vai também ali reduzir ali essa taxa de administração, né? Então, é um ponto ali interessante, porque na maioria das vezes a gente vê aqui essa taxa de administração sendo cobrada sobre o valor patrimonial do fundo, né? Em que aí, nesse caso ali, independe se a cotação do fundo está subindo ou se está caindo, é sempre um valor ali fixo, porque vai ser baseado ali no patrimônio que aquele fundo possui. Ele também tem uma taxa de performance que é 20% sobre o excesso dos rendimentos distribuídos em relação ao IPCA mais 6% ao ano, que é uma boa taxa de performance. É um bom benchmark, né? IPCA mais 6 ali é um benchmark ali que não é fácil de ser alcançado, então é um benchmark ali interessante. O valor patrimonial do fundo está em 1.672.000, né? E o valor de mercado 1.720.000. Então a taxa de administração vai ser cobrada sobre aqui esse valor de mercado, tá? Atualmente o fundo já tem uma base de cotistas muito expressiva, 148 mil, se aproximando já dos 149 mil. A cota patrimonial do fundo está em R$ 108,78 e ele não possui nem vacância física e nem vacância financeira. Se você tem dúvidas do que é a vacância física, a vacância financeira, eu fiz um vídeo explicando os principais termos que são utilizados dentro dos relatórios dos fundos imobiliários. Eu vou deixar o card aqui em cima, se você tiver interesse, basta clicar nele para ser direcionado para o vídeo. Aqui o fundo vem falando sobre a 10ª emissão dele, que está em andamento ainda, né? Ela está na fase ali de sobras e montante adicional. Então vamos ver ali como é que vai ser a captação do fundo. Ao que tudo indica, o fundo vai ter aqui uma boa captação e tem ali uma grande chance de conseguir captar todo o valor pretendido ali, que seria de 250 milhões. Essa oferta aqui, ela foi disponibilizada somente para os cotistas, que por óbvio, né, tem a obrigação de sempre disponibilizar para os cotistas, e para investidores profissionais. Aqui embaixo ele vem falando sobre a conclusão de venda do centro de distribuição ali do Pão de Açúcar e Loja Açaí, que foi realizado pelo valor de 131 milhões, e aí vem aqui especificando, né, como é que vai ser feito esse pagamento ali
para o fundo. Depois ele vem falando sobre a distribuição mensal, que no mês ele distribuiu 90 centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 9,65% sobre a cota de mercado, que no momento aqui do fechamento do relatório estava em R$ 111,90. O fundo hoje em dia possui uma área bruta alocável total de 561 mil metros quadrados, que já é uma área já muito expressiva, possui 55 imóveis ali no seu portfólio e o portfólio dele está distribuído em 13 estados. Aqui o fundo vai falando das principais movimentações no mês de março, né? Então de novo ele vem falando sobre a distribuição ali de 90 centavos. Ele vem também informando aqui sobre o resultado do fundo no mês ali que foi impactado positivamente pela conclusão da venda do centro de distribuição do Pão de Açúcar, né, e da loja Açaí, como a gente viu ali em cima, e o recebimento da primeira parcela do preço ali dessa venda. E aí com isso a reserva acumulada de lucros soma o valor de praticamente 15 milhões, o que equivale ali a 97 centavos por cota. Desde o início das negociações das cotas do fundo ali na Bolsa de Valores, a rentabilidade total do fundo, e aí só lembrando que a rentabilidade total é quando você leva em consideração também a distribuição de proventos que teve nesse período. Se você não sabe como calcular, eu vou deixar aqui em cima um card de um vídeo que eu fiz explicando justamente como se calcula essa rentabilidade total. Montei uma planilha ali, mostrei a fórmula, ficou bem interessante, bem didático. Se você tiver interesse, basta clicar no card para ser direcionado para o vídeo. Então, voltando aqui para o relatório, a rentabilidade total que o fundo entregou desde o início foi de 62%. Que é uma rentabilidade ali muito interessante. A gente viu que o fundo teve seu início ali em outubro, né, de 2019, então aí em 3 anos e meio praticamente ele conseguiu entregar uma rentabilidade de 62%. E nesse mesmo período o IFIX ali entregou uma rentabilidade de 9,22%, uma diferença ali de 53%, uma diferença ali muito expressiva. No ano, a rentabilidade total do fundo é de 0,13%, enquanto o IFIX valorizou ali 2,92%. O fundo já possui um volume diário médio de negociação já muito alto também, aproximadamente ali 10 milhões de reais, que é um volume ali muito expressivo. E aí ele aqui vem falando também sobre a 10ª emissão, o início da 10ª emissão, que teve o início ali no dia 8 de março. E aí com esse montante, né, que o fundo pretende captar, o objetivo ali do fundo seria para a aquisição e desenvolvimento dos imóveis ali da loja Carrefour, em Jabaquara, São Paulo, loja Leroy Merlin, em Jundiaí, né, também em São Paulo, lojas Mateus Nordeste e loja Obramax em São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. Tudo isso, né, tem o intuito ali de diversificar mais ainda as receitas do fundo e também reduzir a alavancagem financeira que o fundo possui. E aí, como eu falei mais em cima, né, essa emissão está sendo destinada apenas para os cotistas do fundo e para investidores profissionais. Aqui a gestão traz uma tabela bastante interessante em que faz um comparativo pré-emissão e pós-emissão e, claro, depois das aquisições e vendas também que precisa ser realizado. Então, vamos lá. O valor patrimonial do fundo iria subir 15% praticamente, né? Então, iria passar ali de 1.672 mil para quase 2 bilhões, né? Iria para 1.992 mil. A estimativa de distribuição por cota média mensal em 12 meses, né, depois da emissão, passaria de 90 centavos para R$ 1,01, um aumento aqui de 12%. E aí só lembrando, tá, que aqui nessa distribuição considera também as distribuições não recorrentes que deverão ser realizadas ali no mês de junho e dezembro. Então não vai ser ali enfim, todo mês que vai ser realizada aqui essa distribuição de R$ 1,01. Então é em todo o período, tá? O prazo médio dos contratos iria passar de 14,69 anos para 15,47 anos, um aumento aqui de 6,1%. A alavancagem iria diminuir em 32%, então iria reduzir ali bastante a alavancagem que o fundo possui.
que iria sair de 34%, praticamente 35%, né, que o fundo do patrimônio do fundo para 23,47%. A concentração das receitas ali no açaí, né, também iria ter uma redução considerável de praticamente 37%. Hoje em dia é um ponto que, enfim, a gente tem que ficar atento aqui nessa alta concentração que ele possui aqui no açaí, mas enfim, não é a gente deve ter atenção, mas não é um fator ali, meu Deus, que preocupação grande que eu tenho que ter, tá? Que aí iria reduzir de 45,86% para 28,96%, então uma diminuição ali bastante considerável, e a concentração das receitas nos demais inquilinos iria ter um aumento ali de 31,22%, que iria passar de 54% para 71%. Então, dando tudo certo aqui com essa emissão e o fundo realmente conseguindo alocar esse capital da forma que ele pretende alocar, vai trazer aqui um benefício muito grande para o fundo. Aqui o fundo vem trazendo mais uma alavancagem que ele fez, e aí, de novo, uma alavancagem muito bem feita, tá? Para vocês poderem entender, né? Eu vou ler aqui para vocês poderem ver por que eu estou falando, né, que essa alavancagem aqui foi bem feita. E aí, só deixando claro, né, o problema não é o fundo ser alavancado, porque se o fundo souber fazer essa alavancagem de forma saudável, isso traz um retorno muito bom para o fundo, né? Como ocorre aqui com o TRX-F11, como ocorre com o GARI 11, como ocorre com diversos outros fundos que fazem alavancagem e conseguem trazer retorno ali para o cotista. O problema é quando a alavancagem ela é mal feita. Aí, quando a alavancagem é mal feita, enfim, destrói valor para o cotista, destrói o fundo. Então, o grande problema é a gestão saber fazer essa alavancagem de forma que traga valor para o cotista. Então, para vocês poderem entender aqui, durante o mês, o fundo captou recursos para fazer frente aos investimentos de aquisição e desenvolvimento dos imóveis Leroy Merlin, né, em Jundiaí, São Paulo, loja Carrefour em Jabaquara e lojas Pacote Mateus, através ali da antecipação dos recebíveis e emissão de um CRI que teve como lastro os contratos das lojas Mateus ali de Petrolina, Juazeiro e Belém, tá? E aí aqui embaixo que vem a parte importante que eu deixei até grifado aqui em verde. O CRI tem prazo de 10 anos, ou seja, menor do que os prazos dos contratos de locação atípicos que serviram de lastro. Possui como indexador o IPCA, mesmo o índice de reajuste dos contratos de locação, não há carência de principal e juros, e o valor total emitido foi de aproximadamente 115 milhões, valor que passa a ser incorporado no saldo devedor de alavancagem do fundo. Então repare só, a alavancagem, quando ela é bem feita, ela tem que ser bem casada. Então a gente vê que o indexador é o mesmo indexador ali do contrato, né, que está lastreando essa alavancagem. A gente vê também que o prazo desse CRI ele é menor do que o prazo de locação do contrato atípico, então também já traz uma segurança também muito boa. E um outro ponto também de fundamental importância é que não tem carência de principal nem de juros. O fundo já começa a pagar isso logo agora, porque quando o fundo faz a alavancagem, se ele fica com carência de principal e juros, ele acaba ali maquiando, né, o determinado valor que ele vai distribuir para o cotista, porque se eu tenho carência de principal e juros, eu vou ter, sei lá, 6 meses, 1 ano de carência de principal e juros. Então, durante 6 meses, 1 ano, eu não vou ficar pagando ali aquela dívida. E aí, como eu não estou pagando aquela dívida, eu vou distribuir aquele valor para o cotista. Só que quando eu começo a pagar o principal, quando eu começo a pagar os juros, aquele valor que eu estava distribuindo para o cotista vai ser diminuído, né? Porque se eu tenho que começar a honrar com essa minha obrigação de pagamento de principal e juros, eu vou ter que tirar esse dinheiro de algum lugar, vou ter que tirar esse valor de algum lugar. E aí isso daí vai fazer com que ocorra uma redução ali no pagamento dos proventos para os cotistas, né? E aí muitas vezes os cotistas não entendem, os cotistas, enfim, mas por que diminuiu? E aí tem aquela pânico no mercado, né, nos investidores, nos cotistas aqui do fundo, e aí todo mundo começa a vender, a cotação do fundo cai. Então, tipo, quando não tem
essa carência de principal e juros é a melhor alternativa. Claro, a gente não pode generalizar, porque existem situações em que isso daqui possa até ser interessante para o fundo. Essa questão de ter carência de principal e juros, a gente tem que analisar caso a caso, mas de forma geral, tá? Quando não tem carência, é mais interessante. Aqui nós temos a DRE do fundo, então no mês o fundo conseguiu gerar uma receita de praticamente 28 milhões, né, entre receitas imobiliárias, rendimentos imobiliários e receitas financeiras. Na parte de despesas foram ali 5 milhões e 400 mil aproximadamente, né, entre despesas operacionais e despesas financeiras, e essas despesas financeiras elas dizem respeito ali a alavancagem do fundo, tá? O resultado operacional do fundo, que é quando eu diminuo essas despesas das minhas receitas, foi de 22 milhões 446 mil, o que gerou um resultado operacional por cota de R$ 1,46. Como o fundo distribuiu 90 centavos, ele fez uma reserva ali de 56 centavos por cota. E o fundo atualmente está ali com um rendimento acumulado por cota de 97 centavos. Aqui nós temos o retorno acumulado do fundo desde o seu início, né? Então a gente vê aqui que a cota de mercado do fundo, tanto a cota de mercado quanto a patrimonial, né, consegue superar ali o IFIX, consegue superar ali também o CDI. Ela não vai conseguir superar o IPCA mais 6, mas a gente vê que a cota de mercado se aproxima bem, né, desse índice IPCA mais 6, a cota patrimonial já fica aqui mais abaixo. Como eu disse no início, né, não é fácil, não é todo fundo que consegue superar esse benchmark de IPCA mais 6. Inclusive, é uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que vêm me perguntar. Poxa, uma rentabilidade ao longo do tempo, tá? E aí, claro, que eu estou pegando 10, 15 anos, tá? Não estou falando para 1, 2 anos, mas num prazo longo, tá? Você conseguir ter uma rentabilidade na sua carteira de IPCA mais 6 é excelente, tá? A grande maioria dos fundos, e é aí que eu falo fundos imobiliários, fundos de investimento em ações, enfim, não conseguem bater esse benchmark de IPCA mais 6. Então, essa rentabilidade de IPCA mais 6, ou seja, você conseguir ter uma rentabilidade real, né, de 6%, ou seja, 6% acima da inflação, é uma rentabilidade ali excelente. No longo prazo, você conseguindo bater essa meta aí, é sinal de que os seus investimentos ali foram realizados de forma correta, que você foi bem sucedido ali nas suas escolhas. Aqui nós temos a diversificação da carteira. Então 50% dos recursos estão alocados ali em imóveis, né? 30% no TRXB11, que é um fundo imobiliário pelo qual o TRXF investe em imóveis ali de forma indireta, 11% em renda fixa, 7,9% em fundos imobiliários e 0,6% ali em CRI, tá? Perfil dos imóveis, né? 100% ali da área bruta alocável é para o segmento de varejo, segmento de atuação do inquilino, 29% varejo, 56% ali para atacadista e 13% para casa e construção. Em relação à tipicidade dos contratos, 93%, praticamente 94% em contrato atípico e 6% em contrato típico. Se você tem dúvidas ali também qual seria a diferença, né, de contrato atípico para contrato típico, eu fiz um vídeo também aqui no canal explicando essa diferença entre esses dois tipos de contrato. Vou deixar o card aqui em cima. Se você tiver interesse, basta clicar no card para você ser direcionado para o vídeo. Aqui nós temos a diversificação da receita de aluguel por inquilino. Então, aquilo que a gente já tinha falado antes, né, que seria a maior preocupação aqui do fundo, é essa concentração aqui na rede Assaí, que é praticamente metade ali da receita da rede Assaí. Mas com essa captação, né, que está em aberto agora com essa emissão, isso daqui tende a diminuir. Então ele tem ali 45,86% na rede Assaí, 17% ali no Pão de Açúcar, 17% também no grupo Mateus, e aí depois vem para a Obra Max, Carrefour, Leroy Merlin e o Extra. Aqui a gente tem diversificação do portfólio em relação ali à área bruta locável por inquilino. Depois, quem tiver interesse, basta acessar um relatório do fundo aqui
para poder ver com mais detalhes essas informações. Aqui a gente tem a diversificação da receita por estado. Como a gente viu lá em cima, o fundo tem diversificação ali em 13 estados. Aqui o fundo vem trazendo a multa que deverá ser paga no caso de uma eventual rescisão ali do contrato, né? Então a maioria aqui, 93,76%, está ali com um saldo remanescente justamente por conta ali de serem contratos atípicos, né? Então isso aqui é uma das principais características do contrato atípico, que é justamente essa, né? Se o locatário decide ele rescindir aquele contrato antes do vencimento, ele é obrigado a pagar todo o saldo remanescente daquele contrato, que traz uma segurança muito boa ali para o locador daquele imóvel, né? Aqui a gente tem um vencimento dos contratos de locação. A maior concentração, né, se dá ali em 2035, que é 45%, e 2041, que é 46%, né? Então o fundo ainda tem aí bastante tempo, né, de contratos ali para vencerem. Aqui a gente tem o mês de reajuste dos aluguéis. Então a maior parte ali dos reajustes ocorre no mês de novembro e no mês de julho, né? Aqui a gente tem a estrutura financeira do fundo. Então, só para vocês poderem entender, o TRXF ele é proprietário ali de 39 imóveis, no qual ele é locador direto, tá? Que são esses imóveis aqui: 14 lojas ali do Pão de Açúcar, 8 lojas ali da Rede Açaí, 8 lojas ali do Grupo Mateus, e assim vai, tá? E aí, em 2020, foi constituído um outro fundo pela TRX, tá? Que é o TRX-B11, no qual esse fundo ele adquiriu ali 3 lojas Pão de Açúcar e 13 lojas Açaí. Então, o TRX-F11 ele possui participação indireta nesses 16 imóveis aqui que foram adquiridos ali pelo TRX-B11, tá? Então, só para vocês poderem entender essa estrutura financeira aqui do fundo. Aqui nós temos a estrutura de capital do fundo, que vem trazendo aqui a parte ali da alavancagem no fundo. Então o fundo hoje em dia ele possui ali praticamente 3 bilhões, né? 2 bilhões 736 milhões investido, tá? E o saldo devedor das securitizações, né, da alavancagem é de 953 milhões. Então isso daí tem uma representatividade de 34% ali, praticamente 35% sobre ali o ativo do fundo, tá? O fundo tem para os próximos 12 meses aí obrigações de 51 milhões, mas ele possui investimentos ali com liquidez, né, enfim, que consegue transformar em dinheiro de forma muito fácil, 325 milhões. Então, poxa, é um índice de liquidez ali muito interessante, é um índice de liquidez ali bem tranquilo, tá? Que é 6,37%, ou seja, ele tem ali mais do que 6 vezes o montante ali para poder estar pagando essa dívida que ele possui com ativos de liquidez, tá? Aqui a gente não está considerando ativos ilíquidos, aqui a gente está considerando apenas ativos que possuam liquidez, tá bom? E esse montante aqui dessa dívida, né, de 51 milhões, ela representa apenas 3% do patrimônio líquido do fundo. Então é uma alavancagem bem tranquila, não é uma alavancagem que preocupa, tá? E mais um ponto importante, como eu falei lá em cima, a TRX ela sabe fazer alavancagem muito bem. Então todas as alavancagens que foram feitas aqui no fundo até hoje foram alavancagens muito bem feitas, alavancagens ali que trouxeram um resultado muito positivo para o fundo, que trouxeram ali, que conseguiram agregar valor para o fundo. Aqui nós temos o portfólio imobiliário do fundo. Então depois, quem tiver interesse, basta acessar o relatório aqui do fundo para poder ver com mais detalhes, né? E vem trazendo aqui quem é o locatário, endereço, área do terreno, área bruta alocável, enfim, vem trazendo ali as principais informações de cada um dos imóveis. E para finalizar, aqui no relatório, vem trazendo a parte de desenvolvimento que o fundo faz, né? Porque o fundo também constrói ali os imóveis. Então, por exemplo, aqui na loja Obra Max, né, tem 61% ali da obra realizada, e vem trazendo aqui, enfim, as etapas da obra. Então a gente vê ali que 80% da cobertura já está
concluído, o piso começou a ser feito agora, né, somente 8%, acabamento está em 12%, aí vem algumas obras aqui, vem algumas fotos da obra, né, aqui da loja Grupo Mateus, né, apenas 24% concluído, então a gente vê que está bem no início ainda, né, ainda falta ali muita coisa aqui para a obra. Aqui ele vem trazendo, né, também as fotos ali das obras, né? Aqui a outra loja do Grupo Mateus ali de Caruaru, em Pernambuco, né? Tá um pouco mais avançado do que aquela ali que a gente viu, tá com 37% ali realizado. Aqui ele vem trazendo as informações ali das obras da loja Obra Max, né, no Rio de Janeiro. Aí vem aqui embaixo trazendo aqui uma observação, né? A gente viu que ainda não começou as obras, aí vem falando que os projetos encontram-se em fase de aprovação nas respectivas prefeituras e a imagem acima são meramente ilustrativas. Então tá nessa parte ainda ali de aprovação do projeto. Aqui embaixo ele vem falando sobre as obras da Obra Max ali em São José dos Campos, e ele vem trazendo aqui, né? O terreno inicialmente selecionado não atendeu todos os requisitos do projeto na fase de diligências e por isso foi descartado com a devolução do sinal. O contrato Build Suite assinado com a Obra Max segue válido e seguimos buscando uma outra alternativa de área para o desenvolvimento desse imóvel, né? E o que seria contrato Build Suite? É quando uma empresa chega para o fundo e fala assim: ó, fundo, eu preciso de um imóvel com tais características, com um pé direito com tantos metros, eu preciso tantos metros quadrados aqui na minha loja, eu preciso que esse meu imóvel tenha tais características, enfim, vai botando ali da forma que ela quer que seja construído, o fundo vai lá e fica responsável por realizar essa construção. E nesses casos de Build Suite, né, o contrato de locação que é realizado ali com essa empresa que pediu para que fosse construído é sempre na modalidade atípica, justamente para trazer essa segurança ali para o fundo, tá? Aqui vem trazendo informações também da loja Leroy Merlin, né, em Jundiaí, São Paulo, que aí também vem falando aqui que os projetos encontram-se em fase de diligência e as imagens acima são meramente ilustrativas. Aqui da loja Grupo Mateus, em Aracaju, Sergipe, também da mesma forma, né, os projetos se encontram ali em fase de diligência e as imagens são meramente ilustrativas. Bom, para hoje era isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. O TRXF é um fundo que vem entregando bom resultado, tá? A gestão vem fazendo um trabalho muito bom aqui no fundo. Claro que não é recomendação nem de compra nem de venda, apenas minha visão pessoal sobre o ativo, mas a gestão e o fundo vem conseguindo aqui desempenhar um papel muito bom na nossa indústria de fundos imobiliários. Se vocês tiverem gostado do vídeo, peço para que, por favor, deixem seu like, se inscrevam aqui no canal, não deixem também de ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos nossos novos vídeos que são postados diariamente. Se você também tiver alguma sugestão de ativo que gostaria de ver analisado, ou então algum tema que gostaria de ver abordado aqui, pode deixar aqui embaixo nos comentários, porque certamente será atendido. Qualquer feedback que você tenha, com elogio, crítica, pode deixar também aqui embaixo, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Antes da gente finalizar, convido você a se tornar membro aqui da nossa comunidade no YouTube. Aqui embaixo tem um botão tornar-se membro, e aí aqui embaixo também vem ali os benefícios que os nossos membros possuem. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários, que eu teria o maior prazer em responder, ou então, se você preferir, pode me chamar também no WhatsApp, mas tenho certeza que a nossa comunidade aqui no YouTube ela pode te agregar muito valor na sua jornada ali de investidor. Também não deixe de seguir a gente lá no Instagram, Felipe Torres _CEA, e se você tiver interesse em contratar uma consultoria de investimentos comigo, me chame no WhatsApp, a gente conversa por lá, eu te explico como é que funciona um serviço de consultoria. Lembrando que eu sou consultor de investimento CVM, então posso fazer recomendações de ativos de forma individualizada, sempre respeitando o seu perfil de investidor e o seu objetivo com os investimentos. Tenha a consultoria como um investimento e não como um gasto, não como uma despesa. E por fim, não deixe de clicar no site do meu livro Renda Passiva, o caminho para a liberdade financeira. O meu muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo até aqui. Desejo a todos bons investimentos e até a próxima.